Então, já está gravando, apresentando minha tela para vocês. Só um minutinho. Um minuto, pessoal. Minha tela aí está para vocês, áudio está legal. Vamos lá, pessoal. Então, esse exercício, página 140, exercício 6. Pessoal chegando. Bom dia. Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Página 140, exercício diz o seguinte: considere a sucessão dos números naturais múltiplos de 7, escrita sem separar os algarismos a seguir, né? Aí tem essa infinidade de algarismos aí. Pergunta o seguinte: qual o valor absoluto do algarismo que ocupa nesta sucessão o 76º lugar? Bom, pessoal, então aqui eu estou trabalhando os múltiplos de 7, tá? Então, aqui eu vou montar a sequência da seguinte forma, vou montar ela diferente, separada, tá? Então, temos aqui o 7, o 14, o 21, o 28. Então, percebam que está indo de 7 em 7, né? Então, é uma PA de razão 7. Só que o exercício está pedindo algo diferente, né, do que a gente está acostumado aí, ó. Ele não está pedindo a quantidade de termos, né? Está perguntando a quantidade de algarismos, né? Então, na verdade, aqui, ó, o exercício quer saber qual é o algarismo, dentro dos que a gente conhece, que está nessa posição. Então, na verdade, é como se a gente estivesse contando, ó, um algarismo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, papapá, e achar o algarismo da 76ª posição. Quer saber? Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Como a ideia é contar os algarismos, eu vou separar em 3 sequências. Ixi, o pessoal resolveu chegar. Bom dia, Giovana. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu vou separar em 3 sequências numéricas. A sequência que tem número com 1 algarismo, a sequência que tem número com 2 algarismos, e uma sequência que tem números com 3 algarismos. Provavelmente, a quantidade, esse algarismo que está nessa posição, provavelmente ele se encontrará numa sequência com números de 3 algarismos. Tá? Vou contar isso daí. Então, uma primeira sequência é a sequência formada somente pelo 7. Então, seria a sequência formada somente pelo 7. Então, eu vou separar em sequências com números com 1 algarismo, com 2 e com 3. Então, essa sequência é formada pelo número que possui apenas um algarismo. Então, já vou contar aqui, ó, um algarismo. Certinho? Eu vou montar uma segunda sequência numérica, uma segunda PA, formada por números que contenham 2 algarismos, a começar pelo 14, né? Então, 14, 21, né? Tá faltando 21, 14, 21, 28. Até onde eu vou? Bom, pessoal, se eu estou querendo montar uma sequência com números de 2 algarismos, eu vou até o número de 2 algarismos, o último múltiplo de 7. É o que eu vou encontrar aqui, ó. Pessoal chegando atrasado. Bom dia, Emily. Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou procurar o último número de 2 algarismos, tá? Que seja múltiplo de 7. Você tem 2 opções. Ou você vai somando aqui 7, 42, 49, até chegar no número que eu estou querendo, que é o último termo dessa sequência. É uma opção. Outra opção, galera, é uma forma bem interessante da gente trabalhar, ó.
Por exemplo, se você quiser saber um número menor que 100, que seja múltiplo de 7, estou usando 100 como referência, tá? Um número de 2 algarismos, por exemplo, no caso aqui, menor que 100, basta você pegar esse número e dividir por 7. Essa técnica aqui, gente, serve para qualquer número. Ah, você quer descobrir um número que seja múltiplo de 7 menor que 1000, por exemplo. Vamos supor que a sequência fosse até 1000. Essa técnica que eu vou mostrar para vocês, ela é muito tranquila, dá para vocês utilizarem com qualquer número de referência aí. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, 10 por 7 dá 1, dá 7, sobra 3, desce o 0, né? Aqui dá 4 vezes 7, 28, sobra 2. Qual que é a ideia aqui, ó? Se eu quiser um número menor que 100, que seja múltiplo de 7, eu pego o resto e subtraio de 100, ó. Certinho? Porque se eu pegar o 98 dividido por 7, dá certinho, dá 14. Sobra 2. Nesse caso aqui, né? Então, basta fazer isso. Então, eu sei que o último número de 2 algarismos, múltiplo de 7 é o 98. Então, eu sei que o último termo aqui, já que eu estou separando essa sequência, só montando essa sequência só com números com 2 algarismos. Essa é a ideia para esse momento, tá? Então, eu vou contar quantos algarismos tem aqui. Então, se eu souber quantos números tem aqui, eu multiplico por 2, ó. Então, basta eu fazer o quê? Descobrir quantos algarismos tem aqui e multiplicar por 2. Aí eu descubro quantos algarismos tem no total. Ou então você conta de 1 em 1, né? Que não é vantagem no caso aí. Como que eu vou descobrir essa quantidade? Bom, galera, eu tenho uma PA, eu tenho o último termo que é N, que é o AN, eu tenho o primeiro termo que é o A1, eu tenho uma razão que é 7, eu posso usar a fórmula do termo geral, ó, né? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, ó. Eu posso usar essa ideia. O AN é o 98, ó. Então eu tenho 98. O A1, no caso dessa sequência, é o 14. O N é o que a gente vai descobrir, né? A gente não conhece o valor do N, que é a posição desse número, né? Descobrindo, eu sei quantos números tem nessa sequência aí. Vezes 7, ó. Passo 14 subtraindo, ó, vai ficar 84, que é igual. Aqui a gente faz a distributiva, né? Ou então passo 7 dividindo. Vou fazer a distributiva, ó, 7 vezes N, 7N, 7 vezes menos 1, menos 7. E aí você passa o menos 7 somando. Então vai ficar 91 é igual a 7. N, ó, passo 7 dividindo, N é igual a 13, né? 13 vezes 7 dá os 91. Ou seja, tem 13 termos aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar, apagar essa interrogação que eu fiz aqui e pôr o 13. Então, são 13 números, tá? Cada número com 2 algarismos. Então, eu tenho um total de 26 algarismos, tá? Com um lá de cima, então eu já tenho. O que eu tenho aqui de algarismos são 27 algarismos. Então, essa é a contagem que eu fiz até agora, 27. Eu preciso chegar no algarismo 76, tá? Então, vou usar a seguinte ideia. Ó. Então, se eu pegar o 77, o 27, somar com algum valor aqui, vai dar o 76. Eu quero o algarismo que está nessa posição 76. Tá? Então, ó, se a gente perceber aqui, 76 menos 27, 49. Então, eu tenho aqui 49 algarismos. Esses 49 algarismos estarão numa outra sequência, numa terceira sequência que eu vou montar, a sequência formada por números com 3 algarismos. Tá? E o próximo número, o primeiro número depois do 100, que é múltiplo de 7, basta pegar o 98 aqui, ó, e somar 7. O que está indo de 7 em 7, eu descubro o primeiro número múltiplo de 7 que com 3 algarismos. Somou 7 no 98, ó, então se você somar 7 aqui, iremos encontrar o 105. Então essa minha terceira sequência, que é a sequência formada com números de 3 algarismos, ele começa com 105, aí vai de 7 em 7, 112, e aí vai. Eu não vou finalizar, porque provavelmente, se eu finalizar isso aqui, vai passar dos 76 algarismos que o exercício está querendo. Qual que é o meu objetivo agora?
descobrir quantos termos, até qual termo que eu vou precisar aqui nessa sequência. Esse aqui é o primeiro termo, eu vou chamar de B1, B2. Será que vai até quando? Eu posso contar algarismo por algarismo até o que dá o 49. Eu posso contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 49º algarismo, que agora meu objeto de estudo aqui é o 49 algarismo, tá? 49º. Eu posso sair contando e achar a resposta, tá? Mas eu vou fazer diferente, ó. O que eu vou fazer? O que é o 49? É o 48 mais um. Mas, professor, por que você separou no 48? Porque o 48 é múltiplo de 3, ó. É o menor múltiplo de 3 de 49. Ou seja, eu vou pegar esse 48, dividir por 3, porque a ideia é o seguinte, existem 48 algarismos aqui, ó. 49 até o 48. Tem 48 algarismos. O 49º é o algarismo que eu quero. Se eu pegar 48 e dividir por 3, porque cada algarismo tem 3, eu descubro a quantidade de números. Então, se eu dividir por 3 aqui, ó, então nessa sequência, eu vou ter 16 números de 3 algarismos, 16 números, tá? 16 números de 3 algarismos, e o número que eu vou pegar, o primeiro algarismo é o número 17, é o número que está na posição, é o 17º número, tá? É o 17º número. Então, são 16 números completinhos, né, com 3 algarismos cada, e o 17º número dessa sequência, eu vou pegar o primeiro algarismo dele. O 17º número vai ter um número com 3 algarismos. Só que eu vou pegar o primeiro dele, que será o 49º, que será o 76º algarismo, tá? Então eu vou em busca do número que está na posição 17, tá? E pegar o primeiro algarismo dele. Então eu vou em busca do B17. Então eu descobri o N, ó. Então essa sequência eu vou parar no N17. É o N que tá, é o número que está nessa posição. E vou pegar o primeiro algarismo dele, ó. Certinho? Porque até o número 16, até o número que está na posição 16, eu estou contando 3 algarismos completinhos. E o número 17, que está na posição 17, eu pego só o primeiro algarismo e vou marcar aqui, ó. O primeiro algarismo desse termo aqui vai ser o 0, 1, 2, 3, 4. Né? Vamos analisar. O 0 não faz sentido, né? O primeiro algarismo ser 0 deixa de ser o número de 3 algarismos. Então vamos lá, vamos achar o B17. De que forma? Vou usar a fórmula. B17, vou usar o B1, mais a quantidade de razões que a gente pega é sempre o quê? Esse índice menos esse. 17 menos 1, vezes a razão, que é 7. O B1 é 105. Então, aqui, ó, o B17 é igual a 105. Aqui vai dar 16 vezes 7. 16 vezes 7. Vai dar 112, tá? Então, aqui, o B17 deu 105 mais 112, conhecido aqui como 217. Ou seja, o número que está na posição é o número 217. Só que eu vou pegar o primeiro algarismo dele, ó. O primeiro algarismo é a resposta. Ó. Então, o primeiro algarismo que vale para a gente é isso daqui. Então, galera, é como se eu tivesse aqui, ó. É como se essa sequência, ela começou em 7 e ela terminasse no 2. Ou seja, o que eu quero se contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai passar pela sequência de 3 algarismos, vai continuando a contagem. Na hora que você chegar nesse 2 aqui, que é o algarismo da centena aqui do B17, é o número que está nessa posição aqui, ó. Então, é um exercício bem complexo, né? Que exige essa contagem de algarismos, tá bom? Mas é um exercício bem interessante, seria um nível bem difícil aí. Então, a alternativa aqui é a alternativa C. O número 2 é o algarismo, né, o valor absoluto só relembrando, galera, o valor absoluto ele não leva em consideração a posição. O valor relativo seria o quê? 200, né? Ele está na posição de centena. Como é valor absoluto, é o número dele puro, né? Como ele surgiu, 2. Certinho? Então, esse é o valor absoluto do número que está nessa posição 76 aí. Certinho? Pessoal, tiver dúvida, pode perguntar. Já vou para a próxima telinha aí.
tá bom? Antes da gente começar a parte de soma de uma PA, eu vou fazer alguns exemplos, tá? Importantes dentro desse assunto nosso, porque vai trabalhar a ideia dos termos equidistantes, média aritmética, né? Até comentei semana passada sobre isso. Então, vamos lá. Esse aqui é um exemplo que está na página 147, tá? O exercício 1. Vocês não fizeram esse não, vamos lá. 3 números estão em PA. A soma dos 3 números é 42. Assinale a opção que apresenta o valor correto do termo do meio. Galera, é o seguinte, você pode pensar da seguinte forma, o exercício não forneceu nenhum valor de termo, né? Aí você pode pensar o seguinte, professor, eu vou chamar de A, B e C. Aí o exercício falou que a soma deles dá 42, acabou o exercício, né? Só que aí você não tem informação suficiente de A e de C para descobrir esse B, que é o termo central, que eu coloquei como termo do meio aqui. Então, não é a melhor forma da gente trabalhar esse tipo de exercício. Então, vai uma dica que é bem usada, tá? Em várias situações, em vários exercícios de PA, a gente utiliza essa técnica. De que forma? A gente vai usar a ideia da razão, tá? Eu vou montar aqui, ó. Eu vou montar uma sequência. Eu vou começar com o termo central. Eu vou chamar o termo central de X ou de A, tá? E vou trabalhar com a ideia da razão. Certinho? Qual que é o próximo termo de X? Não é X mais uma certa razão? Mais um R, que eu não sei qual é? Pronto, eu posso usar essa ideia. E o que é o termo anterior? É você pegar esse X e tirar a razão. Ó. Então, eu vou usar essa ideia. Ó. Eu pego o termo central X como referência. E depois dele eu vou ter o X mais R, que é a ideia da PA, né? Você vai somando sempre o mesmo valor constante, ó. Então, aqui, ó, o termo posterior a esse termo central, x, vai ser o x mais r. Aí, o anterior a ele? X menos r. Quando você tira uma razão, você encontra o termo anterior da sequência aí, ó. Então, eu vou ter x menos r, ó. Fica muito melhor. Por quê? Por quê, professor? Porque agora eu estou trabalhando com 2 variáveis. E uma delas vai ser cancelada. Por quê? O exercício falou que a soma desses termos dá 42, ó. Olha aqui que bacana, ó. O que vai acontecer, ó? O R com menos R vai cancelar, ó. São opostos, né, simétricos. Então aqui eu cancelei, ó. R menos R com mais R cancelou. O que apareceu pra gente? X mais X mais X, conhecido como 3x, igual a 42. Passo 3 dividindo. 14, tá? Então, temos aqui, gente, que o termo central, de cara já descobri o termo central. 14, alternativa A. Certinho? Então, isso aqui é muito utilizado. Exercício que fala assim, 3 termos, a soma é tanto. Galera, sempre usa o termo central como referência. E usa a ideia da razão. Para frente, você soma a razão. Para trás, você subtrai uma razão. E aí, ao somar esses termos, a razão some aí. Certinho, galera? Então, esse é um exemplo bem interessante para o que pode aparecer para vocês. Esse exemplo 2 aqui é fantástico, porque salva muito o aluno que fica atento a esse tipo de técnica que eu vou mostrar aqui. Se sai muito bem em muitos exercícios, inclusive de soma de PA. Tá? Numa PA de 9 termos, o quinto termo vale 3. A soma dos 9 termos é... Perceba que o exercício não deu quase nada de informação, né? Então, teremos aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer todos, tá? Eu poderia ter o A1, o A2, o A3, eu vou fazer até o A9, só para ilustrar melhor para vocês entenderem o que eu estou fazendo, tá? O A6, o A7, o A8, o A8 e o A9, tá? Certinho? O exercício falou que o A5 vale 3. Qual que é a ideia? Eu vou montar uma sequência menor para mostrar para vocês, tá? Vou montar uma sequência aqui, jogando números, 2, 5, 8, 11, 14. Ó, eu estou trabalhando com a PA de razão 3, tá? Razão 3, estou somando 3 aqui, certinho? Esse primeiro termo aqui, eu vou chamar ele de A1, A2, A3, A4 e A5, tá? Certinho?
Eu mostrei para vocês, eu falei semana passada, que a soma dos termos equidistantes, ou seja, eu vou apagar isso daqui, só para... Então, vamos lá. Se eu pegar o primeiro termo, somar com o último, dá 16. Se eu pegar o segundo, somar com o penúltimo, dá 16. E se eu pegar o 8 mais 8, também dá 16. Quando eu falo termos equidistantes, gente, é como se eu tivesse uma linha imaginária aqui, ó, bem cortando a metadinha do 8 aqui, ó, tá? Esses termos têm a mesma distância até essa linha imaginária aqui, ó, tá bom? Então, seria que os termos equidistantes, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, então segue essa linha. Então, toda PA, toda progressão aritmética, ela tem esse padrão, ela tem essa característica, você pode afirmar isso. Bom, então vamos pensar o seguinte, ó, o A1 mais o A5, então eu vou escrever aqui, ó, o A1 mais o A5 é igual ao A2 mais o A4, que é igual ao A3 mais o A3. E agora vem o pulo do gato, galera, ó, a ideia central para esse tipo de exercício, ó. Percebam que a soma dos índices é a mesma, olha aqui, ó, 1 mais 5, 6, 2 mais 4, 6, 3 mais 3, 6. Significa dizer, galera, é o seguinte, toda vez que você pega termos equidistantes e soma os seus índices, ou seja, as suas posições, vai dar sempre o mesmo valor. Quer ver? Eu posso pegar, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma determinada sequência em que eu tenha o A7 mais o A4 e dá 35. Vamos supor que minha PA tem essa característica. O sétimo termo, o quarto termo, mais o sétimo termo dá 35. Então, eu posso afirmar que o A5 mais o A6 também dá 35. Ah, professor, por quê? Porque se você somar os índices, ó, é a mesma coisa. 7 mais 4 deu 11. Então, se eu somar esses índices aqui da mesma quantidade, eu posso afirmar que o número, também o resultado dessa soma é o mesmo, tá? Então, existe essa técnica. Então, vamos lá para o nosso exercício, ó. Se eu pegar, por exemplo, o A1 mais o A9, vai ser igual ao A2 mais o A8, A3 mais o A7. Então, percebam que a soma aqui está dando quanto? 10, ó, a soma dos índices. 1 mais 9, 10. Então, eu posso afirmar que o A2 é igual a 8, porque a soma das posições dele também dá 10. O A3 mais o A7 também vai ter o mesmo resultado. O A4 mais o A6 também dá o A10, né? Da ideia de 10 aí. E aí, dessa forma, eu consigo descobrir todos os valores aí. Então, eu vou fazer essa soma aqui, galera, ó. Vou finalizar o exercício. Então, eu vou escrever aqui, ó. O A1 mais o A9 é igual ao A2 mais o A8. Por que eu posso afirmar isso? Porque a soma dos índices dá a mesma, dá 10, ó. Eu posso afirmar isso para qualquer exercício, para qualquer PA, viu, galera? Então, aqui, ó, o A3 mais qual para dar 10? O A7, porque a soma dá 10. O A4 mais o A6, a soma é a mesma dos demais. E o último é o A5 mais ele mesmo. E como é a quantidade ímpar de termos, então o termo central você pega ele mais ele mesmo, certinho? Então vamos lá, o exercício deu uma única dica para gente, ó. Falou que o A5 vale 3. Ou então aqui vale 3 mais 3, 6. Ou seja, todas essas somas aqui vale 6. Ó. Aqui vale 6, sem eu precisar saber quanto que vale A1, pouco importa. O que importa para mim, para esse exercício, é que a soma deles aqui dá 6. Ó. 6, 6. E o que o exercício quer? A soma dos 9 termos. Não importa a ordem que eu estou somando. Eu estou somando A1 mais A9 mais A2 mais A8 mais A3 mais A7 mais A4 mais A6. O cuidado que vocês têm que ter é que o A5 você vai somar uma vez, não soma o A5 duas vezes, não. Então ficou assim, ó, 6 mais 6 mais 6 mais 6. Não vá somar mais 6, né? Porque eu só tenho um termo A5. Então somo A5 uma vez, mais 3, ó. Isso aqui vai dar 27.
Então, a soma dos termos, eu consegui descobrir a soma dos termos só usando essa técnica, usando a soma dos índices e verificando que somando os índices, se eles são iguais, a soma de todos os índices são iguais, eu posso afirmar que a soma dos termos também é a mesma. Alternativa D. Certinho, galera? É um exercício assim, é uma ideia muito usada, hein, pessoal? Muito usada mesmo. Então, vale a pena. Às vezes o exercício não te dá. Na hora que a gente chegar na fórmula da soma dos termos, do APA, aí eu vou mostrar para vocês, tá? Essa técnica de novo. O exemplo que eu quero trabalhar com vocês agora é o quarto da página 147, tá? Vou usar a ideia de média aritmética que eu trabalhei na aula passada. Ó. É bem tranquilo, galera. Olha aqui, ó. Se a sequência menos 8, A, 22, B, 52 é uma progressão aritmética, então o produto de A por B é... Bom, galera, se o exercício estivesse pedindo... Olha aqui o detalhe, hein? Se o exercício estivesse pedindo A mais B, de cara você mata a charada. Por quê? Se fosse essa ideia, né? Se ele estivesse querendo saber A mais B. A soma dos termos equidistantes é a mesma, né? Menos 8, 52, menos 8 dá 44. Então aqui, ó, o A mais B, 44. Pronto, 44. Se o exercício quisesse a soma, galera, seria isso aqui, ó. Prontinho, tá? Só que não é isso que ele quer. Então, ele quer o A vezes B. Eu não vou usar essa soma aqui, ó, porque vai precisar de mais informação. Eu não vou usar a soma dos termos equidistantes, não. Eu vou usar a técnica da média aritmética. Eu vou pegar 3 termos consecutivos, tá? Eu posso pegar na sequência com 10 termos. Eu escolho 3 termos que estão na sequência e uso essa técnica. O que consiste essa técnica, galera? O termo central, ele é a média aritmética dos extremos. Então, se eu pegar aqui, ó, o A vai ser igual a menos 8 mais 22 dividido por 2. Ó. Média aritmética, como são 2 termos, eu divido por 2. A métrica que a gente costuma usar o tempo todo, né? Então, aqui, ó, o A vale quanto? Se eu pegar 22 menos 8, vai dar 14 por 2, 7. Pronto, descobri o valor do A. Vou descobrir o valor do B. Qual sequência que eu vou pegar, por exemplo? Ó, essa sequência, 3 termos. Então, eu consigo descobrir o B. De que maneira eu posso descobrir esse B? Ó? O termo central vai ser a média aritmética dos extremos. Se eu pegar tudo isso e dividir por 2 aqui, ó, vai dar 74 por 2 vai dar 37. O exercício que é o quê? 7 vezes 37. Ó. Então, A vezes B, 7 vezes 37. É uma técnica muito boa para a gente trabalhar a continha de cabeça. Ó. Isso daqui, ó. Você pensa na sua cabeça como se o 37 fosse o 30 mais 7. Isso aqui vai dar 210. Isso aqui vai dar 7 vezes 7, 49. 210 mais 49, 259, tá? Então, aqui é 259, alternativa B. Professor, eu poderia fazer diferente depois que eu descobri o 7, ó. Sim, ó, você poderia pegar, jogar 7 aqui, ó, e descobrir o quê? A razão. De 7 para 22, 15. Então, eu estou somando 15 o tempo todo. Então, eu poderia pegar 22 mais 15, 37. Eu chegaria no B por esse caminho. Poderia ser uma alternativa para descobrir o B, ao invés de fazer uma nova média aritmética aí. Tá bom, galera? Espero que não tenham dúvida, tá bom? Vamos lá, galera. Agora, para a gente finalizar o nosso conteúdo de PA, tá bom? Definição da fórmula da soma dos termos de uma PA, certinho? Eu vou contar uma historinha bem breve de como surgiu essa ideia da soma dos termos da PA, tá? Certa vez, século XVIII, tá? Lá no século XVIII, 1700 e alguma coisa, um matemático chamado Gauss, tá? Johann Karl Friedrich Gauss, tá? Um alemão, ele é um alemão, era um alemão, tá? Ele, certa vez, na época que isso tudo aconteceu, que essa história que eu vou contar para vocês, ele era criança, tá? Diz a história que ele tinha 7, tem livros que traz que ele tinha 10 anos, mas ele era uma criança, tá? E aí, o professor de matemática dele
certa vez, propôs para a turma o seguinte, pegou uma sequência formada por números do 1 até o 100, ó. Pegou, tá? Pegou números do 1 até o 100 e solicitou para eles, pediu para eles que fizessem a soma de todos esses termos, tá? Galerinha estava fazendo bagunça e falou, não, eu vou interter esse pessoal aí, vou propor uma atividade, um desafio. Falou o seguinte, ó galera, ó, vocês vão somar todos os termos da sequência, que vai do 1 ao 100. E esse Gauss, esse menininho prodígio aí, ele fez isso em segundos. Enquanto muitos estavam somando de 1 em 1, né? 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, foi somando de 1 em 1. Ele, de certa forma, ele usou uma lógica bem interessante, ó. Então, o que ele fez? Ó? Vou pegar esses números e vou mostrar, vou ilustrar para vocês a ideia de Gauss, tá? Então, ele foi somando, né? Ele usou uma técnica aí. Eu vou pegar os 3 primeiros e os 3 últimos, tá? Ele usou a técnica, galera, dos termos equidistantes, o que eu já falei para vocês, ó. Ele percebeu o seguinte, que ao somar, o que ele fez? Ele percebeu o seguinte, que ao somar o primeiro termo com o último, dava 101. Ele percebeu isso. Essa lógica, né, esse padrão dessa sequência aí. Ele percebeu que se ele somasse o segundo com o penúltimo, também dava 101. E assim ele foi pensando, né? Se ele pegasse o terceiro mais o antepenúltimo, também ele teria 101. Então ele percebeu que o 101 era padrão nessa soma aí, os termos equidistantes, o primeiro mais o último, o segundo mais o penúltimo, o terceiro mais o antepenúltimo. Então o que ele fez? Ele escreveu o 101, como era padrão, e multiplicou pelo seguinte, ele estava agrupando de 2 em 2, em pares. Então, como são 100 números, ele pensou, como são 100 números agrupados de 2 em 2, então eu vou ter 50 pares, e cada parzinho desse vale 101. Então ele pegou 101 vezes 50. E daí ele chegou no resultado, ó. 5 vezes 101, 505. Acrescenta 0. Ou seja, ele fez isso aqui, galera, em segundos, tá? Enquanto os demais estavam somando um por um. Ele chegou nessa ideia, tá? E a partir daí surgiu a fórmula da soma dos termos de uma PA. O exercício, às vezes, eu vou pedir para vocês, eu some os 30 primeiros termos de uma PA. Você não vai fazer um por um. Você pode usar essa ideia de Gauss ou usar a fórmula que eu vou demonstrar agora para vocês, tá? Então, daqui eu posso tirar a fórmula. De que ideia? Seguinte, galera, esse aqui não é o A1, esse aqui é o A1. Esse aqui é o A100, né? Já que está indo 1, 2, 3 até o 100, esse é o A100. Então, o que ele fez? Ele pegou o A1 mais o A100. Então, vou trabalhar aqui a soma dos 100 termos. Vamos transformar agora essa ideia de Gauss na fórmula, tá? Então, ele pegou o A1 mais o A100 e fez o quê? Multiplicou pela quantidade de par. Mas essa quantidade de par, a ideia é o quê? Ele pegou a quantidade de termos e dividiu por 2, porque foi agrupado de 2 em 2. Então, isso aqui é uma ideia da fórmula, tá? Agora eu vou mostrar para vocês em linhas gerais o que representa, como é que eu posso definir essa fórmula. Ao invés de pôr 100, eu vou pôr o N, tá? Uma forma geral da gente representar a soma dos termos da PA. O A1 eu vou usar como referência, tá? O A100, como eu pus N aqui, eu vou pôr N aqui. É o AN. E daí, o que é o 100? O 100 não é o N? Então ficou vezes N dividido por 2. Ó. Só que esse 2 eu posso jogar ele para a fração inteira. Eu posso fazer ele assim, ó. Eu posso fazer isso daqui, ó. Dividido por 2. Ou seja, essa daqui é a fórmula que a gente utiliza para somar todos os termos de uma PA. Certinho, galera? Então, toda vez que for necessário você somar os termos de uma PA, você pode usar essa técnica de Gauss? Pode, esse raciocínio pode. Mas em determinados momentos vocês vão perceber que vai ser útil, vai ser necessário trabalhar com a fórmula. Tá bom? Às vezes o exercício te dá a soma, quer saber o N, tá? E vice-versa. Agora,
Professor, essa fórmula é fixa, eu preciso usar o A1, por exemplo, e o A100? Lembra da ideia dos termos equidistantes, da soma dos índices, ó. A soma aqui dá 101. Tem exercício, galera, que o exercício não vai te dar, por exemplo, o exercício fala o seguinte, ó, o A2 mais o A99 vale 150. Vamos supor, ele quer que você descubra a soma dos 100 termos, mas ele não te deu A1, não te deu A100, você não conhece, mas ele te deu a soma de A2 com A99. Agora é a hora, galera, de vocês usarem aquela técnica que eu mostrei na tela anterior, ó. O 2 mais 99 dá 101. O 1 mais 100 também dá 101. Opa! Então eu posso substituir o A1 mais A100 por A2 mais A99. Tá? Então, em alguns momentos, tem exercício que vai solicitar isso para vocês. Tá? Você não vai ter conhecimento do primeiro termo, nem do centésimo termo, mas o exercício vai te dar uma dica, vai te dar uma soma, e a soma desses índices vai ser a mesma soma do que seria o A1 mais o A100. Aí você pode substituir isso aqui por 150, direto, tá? Usando aquela ideia da tela anterior. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente finaliza a parte teórica, né? Do que é PA. PA é a progressão aritmética, com uma razão constante para cada termo, você vai somando sempre o mesmo número. Trabalhamos vários tipos de exercícios envolvendo a PA, fórmula do termo geral. Então, o que vocês precisam saber de PA, galera? A fórmula da soma e a fórmula do termo geral. Eu vou mostrar para vocês um exercício de como a gente pode trabalhar essa ideia da soma, tá? Eu tenho aqui, ó, o exemplo da página 155. Tá? Esse exemplo, inclusive, acho que está no livro de vocês, na parte já de exercício pronto. Diz o seguinte, a média aritmética dos 20 números pares consecutivos, começando com 6 e terminando em 44, é... Bom, então eu sugiro sempre que você monte a sequência, né? Pelo menos com os primeiros termos. Então, ele falou em números pares. Então, 6, 8, 10, 12. Você pode achar isso aqui na tora mesmo, um por um até chegar no 44, né? É uma maneira, certinho? O exercício falou dos 20 números. 20 números. Então, eu sei que esse aqui é o A1 e esse aqui é o A20. Certinho, galera? A1 e A20. Tá bom? Então, vamos lá. Só que ele quer a média aritmética. O que é a média aritmética? É você calcular essa soma, eu vou calcular a soma dos 20 e depois dividir por quanto? Por 20, né? Média aritmética, você pega a soma daqueles elementos e depois divide pela quantidade de elementos. Então, eu vou em busca agora da soma dos 20 termos. Professor, posso usar a ideia de Gauss sem usar a fórmula? Olha que interessante você usar a ideia de Gauss. Pega esse primeiro aqui, ó, soma com esse, dá 50. Isso aqui, ó, para um exercício de múltipla escolha é bem prático, tá? Deu 50. Bom, você vai multiplicar pela quantidade de pares. Bom, galera, ó, são 20 termos. Quantos pares agrupados de 2 em 2? Bom, galera, ó, vai dar 10 pares. Pronto, 500. Você pega o 500, joga aqui, divide aí, vai dar 25. Ou seja, é um jeitão bem direto usando a ideia de Gauss, tá bom? Mas eu vou usar a fórmula para vocês entenderem, tá? Usando a fórmula, então vai ficar assim, ó, Sn é igual a 1 mais An vezes N, tudo isso dividido por 2, tá bom? O que é o Sn? É a soma dos 20. O N é 20. O A1 vale quanto? 6. O AN é o A20, vale 44. O N vale 20. E aqui é o U dividido por 2. Ó. Certinho? Pronto, aí aqui vou achar o S20 é igual a 50, você pode cortar aqui, né? 10, ó, 50 vezes 10, 500. Ó. Tá claro que pela fórmula aqui ficou até mais demorado, né? Então, calcular a média aqui, ó, média aritmética é o quê? 500, é a soma dos 20, dividido por 20, pode cancelar aqui, deu 25.
Alternativa correta, letra D. Certinho, galera? Então, essa ideia de Gauss aqui, em vários momentos, pode ser útil, você fazer direto. Você pega um termo, os termos equidistantes, soma, pega a quantidade de pares. Ah, professor, mas a quantidade aqui não deu a quantidade exata de par. Não tem problema, tem 19 termos. Pega 19 e divide por 2. Fica decimal, não tem problema. Mas o resultado vai dar a mesma coisa, tá? Não tem problema. É porque quando você usa a fórmula, um dos números, aqui, ó, tudo isso é dividido por 2. Ou n, tá? Ou esse daqui vai dar se eu estiver trabalhando com números inteiros, né? Vai dar um número múltiplo de 2, tá bom? Pessoal, deixa eu ver se tem mais um tempinho. Tem mais 5 minutos. Vamos lá, vamos tentar fazer mais um exercício aí, tá bom? Galera, aqui, ó. O trabalho em empresas de festa exige dos profissionais conhecimentos de diferentes áreas. Na semana passada, todos os funcionários de uma dessas empresas estavam envolvidos na tarefa de determinar a quantidade de estrelas que seriam utilizadas na confecção de um painel de Natal. Um dos funcionários apresentou um esboço das primeiras 5 linhas do papel. Deixa eu pegar aqui. Do painel, né? Linha do painel, que terá no total 150 linhas. Então vamos lá, ó. Primeira linha, uma estrela, segunda, duas, ou seja, a sequência formada por 1, 2, 3, 4, número de estrelas até a quantidade de 150. E a posição deles também é A1, A2, A3, e essa posição é a A150, ó, tá? Qual funcionário apresentou o resultado mais próximo da quantidade de estrelas necessárias? Ou seja, queremos saber o total. No total, tá? Ou seja, a soma desses termos aqui, ó. Galera, pode usar a ideia de Gauss, ó. Pega o primeiro termo, mais o último. Quantas são os pares, né? São 150 termos. Divide por 2, 75 aí, ó. Tá? Eu acho que deixa eu pegar a calculadora para a gente agilizar essa continha aqui, ó. 151 vezes 75, ó. 11.325. Claro que é um valor aproximado que a gente tem que trabalhar, ó. Então, é o funcionário 3, ó. Aproximadamente 12 mil. Está mais próximo de 12 mil. Perceba que usando a ideia de Gauss aí, ó, facinho também você resolve. Tem determinada sequência que facilita. Quem for usar a fórmula, vai fazer o quê? O S150, que é a soma dos 150. Você pega o A1, você pega o A150, que é o próprio 150, tá? Multiplica por 150 e divide tudo por 2, ó. Ou seja, o resultado vai ser o mesmo. 151, aqui você cancela, aqui deu 75. 75 vezes 151. Certinho? Então, essa ideia de Gauss aí foi um avanço tremendo aí para se chegar nessa soma dos termos de uma PA. Certinho, galera? Vou voltar para a nossa tela aqui. Alguém tem dúvida? Quer fazer perguntas? Tá tudo tranquilo? Tá? Galera, então a gente encerrou já metade desse livro aí, tá bom? Claro que agora eu vou passar alguns exercícios sobre soma dos termos da PA, vocês vão tentar fazer, tá? Espero que façam. E aí na próxima aula eu corrijo, encerro essa parte e a gente começa a progressão geométrica, tá bom? Que é outro tipo de sequência numérica aí. Tá bom, galera? Pessoal, um forte abraço para vocês, um bom final de semana, tá bom? Depois eu mando o link do vídeo para vocês aí, tá bom? Da videoaula. Tá bom, pessoal? Então, um abração, até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigadão.